Oi, muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Nós acompanhamos na programação da Record News essa semana a missão espacial tripulada só por mulheres. Mas o que isso tem a ver com a agro, hein? Dentro da aeronave tinham sementes de grão de bico e de batata doce da Embrapa. Além da tripulação estrelada, a missão suborbital que chamou a atenção essa semana levou na bagagem também plantas e sementes desenvolvidas por cientistas brasileiros nos programas de melhoramento genético da Embrapa. E tudo isso aconteceu porque nós atualmente temos uma rede chamada Space Farming Brasil, que é composta por 56 pesquisadores de 22 instituições diferentes, a grande maioria brasileira. Esse marco importante do Programa Espacial Brasileiro se dá no arcabouço dos programas Artemis e que, num contexto de cooperação internacional com várias dezenas de países, vemos discutindo a exploração espacial, mais especificamente o retorno da humanidade à Lua, com o intuito de permanecer, manter uma presença contínua na Lua e no seu entorno. E para que isso ocorra, vai ser essencial que a humanidade domine a técnica de cultivo no espaço. Cultivares de batata doce e grão de bico estão sendo pesquisadas em condições espaciais em ações da rede Space Farming Brasil, uma parceria entre a Embrapa e a Agência Espacial Brasileira. De acordo com informações da Embrapa, a batata doce e o grão de bico foram escolhidos porque reúnem vantagens agronômicas e nutricionais, considerando os desafios tecnológicos e científicos de cultivar plantas no espaço. Elas são espécies adaptáveis, de rápido crescimento e fácil manejo, que conseguem se desenvolver bem em condições adversas, mesmo com o mínimo aporte de insumos ao longo do ciclo de produção. Tudo isso pensando na possibilidade da construção de bases permanentes no espaço, em espaço profundo, mas também pensando em auxiliar a sociedade brasileira com novas cultivares mais resilientes, mais tolerantes ou mais eficientes no uso da água, mais adaptadas às situações de mudanças climáticas e aí garantindo a segurança alimentar. E eu espero que seja a primeira de muitas e que em algum momento a gente inclusive possa, em parceria com os nossos parceiros no Artemis, depositar cargas úteis brasileiras em agricultura espacial na superfície da Lua e, por que não, quem sabe, inclusive, no futuro mais distante, no planeta Marte. A agricultura familiar na cidade de Panelas, em Pernambuco, tem um papel fundamental no desenvolvimento sustentável e na segurança alimentar da população. A produção gera renda para os agricultores e, claro, movimenta a economia rural. De acordo com o Instituto Agronômico de Pernambuco, o IPA, a agricultura familiar é responsável por abastecer mais de 70% da população pernambucana com alimentos frescos e saudáveis. No município de Panelas, a agricultura familiar desempenha um papel fundamental, tanto na economia local quanto na segurança alimentar da população. Rogério Oliveira é agricultor e trabalha com o cultivo da macaxeira há mais de 5 anos. Ele fala da segurança no escoamento da produção com políticas públicas que asseguram o produtor rural. Eu pensei muito em desistir, já pensei em parar e a prefeitura teve e as empresas esse apoio aí e foi uma coisa muito importante para o agricultor e estou muito satisfeito, graças a Deus, com minha produção. Aqui, Rogério consegue produzir 21 mil quilos, garantindo uma receita de R$60 mil. Os trabalhadores abastecem a caçamba do trator e o carro auxilia trazendo toda a produção até o caminhão, que tem destino certo durante todo o ano até o município de Bonito, onde a indústria especializada faz o escoamento das hortaliças e dos tubérculos para as redes de fast food. Muitas pessoas estão vendo no horizonte um grande negócio, onde cada um agora vai firmar ainda mais na sua terra, produzindo o ano inteiro, a empresa comprando o ano inteiro e a prefeitura fazendo a logística de tudo isso.
60% da economia local vem da agricultura familiar. O município produz multiculturas e a expectativa de crescimento para este ano é de 20% a 30%. Nesta propriedade, Maria Cristina trabalha com seu filho e juntos cultivam alface, couve, couve-flor, brócolis e acelga. Todas essas culturas são cultivadas de forma orgânica. O filho de Cristina auxilia na lida do campo, devido à alta produção e à falta de mão de obra. 14 anos comecei a trabalhar na roça, ajudar mais a mercadoria. Como minha mãe era uma grande demanda, a minha mãe não estava tendo tempo de trabalhar, arrumar casa e trabalho, então eu entrei na roça. Ao final da colheita, as hortaliças são comercializadas na feira e o retorno é garantido. Sou muito feliz, graças a Deus. Muitos anos, esse tipo todinho, pra mim, é a coisa melhor do mundo. Mulheres produtoras de café especial se reuniram em São Joaquim da Barra, no interior paulista, para compartilhar conhecimento e experiências na produção de café sustentável. A iniciativa também quer impulsionar a participação feminina no setor cafeeiro. Cerca de 30 mulheres produtoras de café especiais, associadas da Alta Mogiana, visitaram uma fábrica em São Joaquim da Barra. O grupo participou de um ciclo de palestras sobre o protagonismo feminino na cultura do café, a cafeicultura familiar, e conheceram um projeto que utiliza defensivos biológicos para combater pragas e doenças. Nós reunimos várias mulheres e daqui está nascendo um diálogo das demandas, das necessidades e especificidades de cada uma dessas mulheres ligadas à cafeicultura da região. Representamos hoje 35% a 40% da produção mundial, sendo uma das bebidas mais consumidas no mundo. A pesquisadora capixaba Patrícia Moraes da Mata marcou presença e falou sobre a força da mulher no agro e na cafeicultura brasileira. A gente busca empoderá-las, além de valorizar todo o trabalho por elas desenvolvido, melhorando a qualidade dos cafés produzidos. Foi muito prazeroso. E com o grupo das cafeicultoras, sendo essa união, encontrando entusiasmo em parcerias, em compartilhar as experiências, foi bem gratificante. O grupo participou de uma visita guiada em toda a fábrica de biológicos para conhecer os processos de produção. As participantes puderam ainda trocar ideias e contatos durante um café. Você conhece a história, a experiência de cada uma, e aí foi uma troca de conhecimentos, uma troca, na verdade, de contatos. Assim é mais fácil para nós podermos trabalhar juntas. E as mulheres unidas são capazes de produzir muito. O aumento na produtividade do trigo pode compensar a redução na área plantada na safra de 2025. A semeadura da safra começou com uma previsão de queda de pouco mais de 9% na área destinada à cultura em 2025 em relação ao período anterior, conforme aponta o relatório da Conab. A semeadura já começou em Goiás e Minas Gerais. Nos principais estados produtores, como Paraná e Rio Grande do Sul, as atividades devem começar entre maio e junho. São estimados 2.700.000 hectares. Pesquisadores do CPEA avaliam que o crescimento da produção vai depender da produtividade para compensar a redução de área. A estimativa é de que sejam produzidas 3 toneladas por hectare, média 18,5% maior que a de 2024. Se a expectativa se confirma, a produção pode chegar a 8.470.000 toneladas, 7,4% acima da média do ano anterior. O que está limitando o cultivo do cereal na temporada deste ano são os avanços mais contidos nos preços do trigo ao produtor em relação ao mercado atacadista. O mercado de adereços para mulas está em expansão aqui no Brasil. E se antes era restrito à roça, agora os muares são usados para lazer e também competições.
Reconhecidos pela força e resistência, os muares sempre carregaram o estigma de animais de índole difícil que acabava conduzindo a um tratamento diferenciado e muitas vezes carregado por preconceito. Mas há alguns anos esse cenário vem mudando, principalmente com o desenvolvimento genético e os investimentos em cruzamentos com éguas das raças como manga larga paulista, manga larga machador, campolina e quarto de milha. Uma coisa é certa, os muares sempre foram reconhecidos pela rusticidade, força e vida longa. Hoje é um animal que tem uma rédea espetacular, uma doma muito boa. Ela tem fácil condução. Quando eu digo fácil condução, é um animal que se monta e respeita o bocal, a rédea que tem nela. Então é um animal fácil de conduzir. Nos animais de laço, eu já acompanhei negócio até de 120 a 150 mil reais. E nos negócios de andamento, que é um pouco mais valorizado, acompanhei até 250 a 300 mil reais. O mercado de muares no Brasil também vem mudando com o tempo. É que os muladeiros gostam não só de comprar animais, mas também de investir em apetrechos como a tralha. E os preferidos são os acessórios em alpaca, um metal usado para fabricar as peças da tralha. É confeccionada através do próprio modelo, do molde. A gente confecciona, muito procurada, né, pelos tropeiros, e tem muito colecionador também que procura a gente justamente porque a peça não se acha mais, mesmo porque a antiguidade fica difícil de encontrar. E se engana quem pensa que os muladeiros investem pouco em tralha. Para fazer uma tralha completa e deixar a mula bonita, deixar ela enfeitada e com muitos adereços, quanto que fica mais ou menos? Varia, se teu bolso der até 35 mil. 35 mil? Sim, 50 mil. 20 mil, 5 mil, 3 mil, depende do que jeito você quer montar a tralha. O mercado também é aquecido para quem comercializa arreios, selas e outros acessórios em couro. O muladeiro hoje ele é um exigente, ele quer, às vezes, quer uma peça exclusiva, uma peça já feita, assim, igual a gente trabalha sempre à mão, ele quer uma peça assim diferenciada, então a gente estamos aqui para atender. O que vocês fabricam? A gente fabrica do arreio a traia de frente da mula. E aqui descobri uma curiosidade. Tá vendo aí? Essa moçada trabalhando com chapéus. O que a gente faz aqui? A gente pega um chapéu que já está amassado ou sujo e a gente reforma, entrega ele novamente zero para a pessoa. E aqui, ó, é a máquina do vapor, onde a gente amolece o chapéu para estar modelando. Esse aqui eu finalizei agora. E só falta a limpeza dele agora para eu já entregar para o cliente. Ele já está modelado de acordo com o gosto do cliente? Modelagem a gosto do cliente. Ele veio cá, escolheu, a gente modela e entrega para ele. Em plena guerra tarifária entre Estados Unidos e China, a cúpula do Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais da China deve ter uma série de encontros com autoridades brasileiras e o agro, claro, é um dos destaques. Há alguns dias, os chineses contrataram do Brasil pelo menos 2.400.000 toneladas de soja, volume que equivale a quase 1/3 de toda a soja que costumam processar em um mês. E olha esse dado do CPEA. Os preços da soja subiram nos mercados nacional e internacional na semana passada. Aqui no Brasil, além da demanda externa, a alta nos valores foi intensificada pela valorização do dólar. E o agro segue bastante atento a tudo isso. O que mais pode vir pela frente, hein? Quem chega para fazer uma análise é o Daniel Vargas, que é professor de Economia da FGV Direito Rio. Bom dia, Daniel. Seja sempre muito bem-vindo ao Record News Rural. Oi, Kelly. Um prazer voltar a falar com você e com os telespectadores. Pois é, existe muita expectativa, né? E é por isso que é sempre legal ter você com a gente nesses momentos importantes sobre essa relação Brasil-China, né? E sobre também esses encontros bilaterais, porque pelo que a gente já viu em relação à soja, né? A China está buscando realmente aumentar as parcerias, hein? Já é um sintoma da tensão geopolítica, da guerra de tarifas entre os Estados Unidos e a China. Então, um dos efeitos desse processo, como a gente sabe, é que os Estados Unidos impõem um custo para comprar o produto chinês, a China retalia, e o mercado americano atende a China anualmente com 20 bilhões de dólares de exportação de soja. A maior parte da compra da soja americana se dá mais para o final do ano. Mas, de todo modo, diante desse ambiente de incertezas, parece que o mercado chinês já está tentando se antecipar e começa a comprar em volumes incomuns para essa época do ano, e o preço do mercado é muito sensível
a essas variações. A gente já tem visto, não é? O preço de negociação da soja, o prêmio pago no porto brasileiro aumentando, mas também o preço de mercado lá fora, sinalizando um aumento, uma valorização do custo do preço da soja, como resposta a essa demanda antecipada, que vem em particular da China, se antecipando, digamos assim, para meses mais difíceis que podem vir pela frente. Daniel, esse super interesse da China em relação à soja, por exemplo, pode impactar internamente aqui de que forma, né? A nossa economia, a nossa produção? Eu acho que existem dois potenciais impactos que são mais prováveis. O primeiro nós já começamos a assistir, um aumento do preço, o que faz com que o produtor brasileiro que tenha a soja aqui possa vender por um preço um pouquinho maior. Ao longo dos próximos meses, a expectativa de que a gente amplie ainda mais a nossa participação no mercado chinês exportando soja. Mas muitos especialistas sugerem que talvez a gente esteja chegando no limite da nossa capacidade de atender o mercado chinês. Hoje, 73% de tudo aquilo que o Brasil exporta de soja já vai para a China. Já se trata, portanto, quase que de um monopólio de venda da nossa produção para a China. É difícil a gente expandir isso muito mais. O segundo potencial efeito é o que isso pode significar aqui dentro de casa, porque o Brasil exporta muita soja, mas também consome muita soja. E uma das demandas de soja que o Brasil tem, por exemplo, é para o processamento, para o esmagamento, para produzir, por exemplo, o óleo que atende às demandas legais, que fixam um mandato para a produção do nosso biodiesel, e a tendência é que com o aumento da soja, a margem de lucro das processadoras possa cair e, em última análise, o próprio preço do biocombustível lá na ponta pode aumentar. Daniel, e nesse cenário todo, né, como fica a nossa situação com os Estados Unidos, né? Porque a gente sabe que se houver um crescimento muito grande de parcerias com a China, a gente corre o risco, né, talvez, de sofrer uma taxação indireta. Enfim, qual que é a sua análise nesse contexto? Olha, Kelly, eu acho essa uma pergunta importante e sensível. Importante porque ela toca no ponto que parece ser uma das questões mais delicadas nessa geopolítica internacional, em que os Estados Unidos, na última semana, deixou claro que o foco principal das tarifas e, portanto, das suas preocupações é a China e a sua zona de influência. E se a gente for olhar o que tem acontecido ao longo dos últimos anos, não apenas agora, o Brasil nunca esteve tão próximo da China. O presidente Lula, em abril de 2023, foi à China com uma delegação de mais de 1.000 pessoas, que incluíam lideranças produtivas, organizações e políticos de diversos partidos. Em novembro de 2024, o presidente Xi Jinping veio ao Brasil para a cúpula do G20 no Rio de Janeiro, e vários acordos foram anunciados. Em paralelo, inúmeras delegações chinesas têm visitado estados para fazer discussões, parcerias. Agora, o ministro Favaro recebe uma delegação chinesa liderada pelo vice-ministro da Agricultura. E, possivelmente, um dos objetivos é de preparar uma próxima visita do presidente Lula, que deve acontecer em algumas semanas, outra vez para o país asiático. E, para terminar, no final desse ano, na COP30, em novembro, Xi Jinping já confirmou presença. Portanto, ao longo dos últimos anos, eu não tenho conhecimento se o presidente Lula se reuniu com algum líder de Estado com mais frequência do que com o presidente Xi Jinping da China. E a sinalização política dessa proximidade com a China é muito clara. Em um ambiente de tensões internacionais, parece que nós estamos muito felizes com as parcerias e alianças que temos. Se vamos, no entanto, ser retaliados pelos Estados Unidos ou como eles vão interpretar e reagir, não sabemos. Mas a mensagem que está clara é que parece que o Brasil quer caminhar ao lado chinês. Pois é, né? E olha, apesar de ser, obviamente, nosso maior parceiro comercial, né? O país asiático, a gente tem que saber o seguinte, né? É disposto a fazer negócio com o mundo. Há esse momento de tensão com os Estados Unidos, mas espera-se que isso seja algo temporário, né? Então, para o Brasil também, será que é viável ficar na mão de um único gigante? É para se pensar, né? E, sem dúvida, essa ligação umbilical e dependência expressiva
ancorada no alimento entre os dois países, talvez não seja desejável para nenhum dos dois lados. Porque no caso da soja, para dar apenas um exemplo, nós já vendemos 3/4 daquilo que exportamos para lá. E eles compram 60% de toda a soja que importam do Brasil. O que significa que qualquer mudança no cenário internacional, ou na posição de um ou de outro país, a consequência, o impacto sobre a economia pode ser muito significativo. E, portanto, diversificar parcerias é algo absolutamente decisivo, justamente para ter essa estabilidade e essa segurança de progresso ao longo do tempo. Também para garantir que em uma realidade em que nós estamos vivendo tensões como essa com os Estados Unidos e agora a China também volta a negociar com a Europa e como essas mudanças todas vão se rearticular, para que a gente não se limite a ser um mero produtor e exportador de um conjunto limitado de commodities, mas aproveite esse cenário para ocupar espaços, vender produtos e desenvolver a nossa economia com investimentos, com bens de valor agregado superior, assim também beneficiando o próprio desenvolvimento nacional. Agora, Daniel, vamos mudar de cultura. Vamos falar do milho. Como é que esse tarifaço todo pode abrir mercado para a exportação do milho, hein? O milho tem algumas características particulares. Uma delas é que, nos últimos anos, a China tem aumentado significativamente a sua produção interna do milho. E justamente por isso, reduziu a sua importação dos Estados Unidos, que era o maior exportador do mundo, e passou a comprar cada vez mais do Brasil. O efeito é que o Brasil hoje é o principal exportador do planeta e 30% daquilo que nós exportamos vai para a China, que representa 10% da importação chinesa. Hoje, os estoques internacionais estão relativamente baixos, o que faz com que a China e outros países estejam à busca do milho por aí, aumentando o seu preço no mercado. O quanto o Brasil vai conseguir expandir para atender o mercado chinês, em parte vai depender da própria capacidade de produção chinesa. Nós não sabemos exatamente a expectativa da China de que essa produção nacional deles aumente, mas, evidentemente, caindo essa participação norte-americana, isso pode abrir sim um espaço para o Brasil ingressar vendendo cada vez mais milho para lá. Agora, Daniel, nós já somos também líderes do mundo, né, na questão de exportação de carne bovina. Em relação a esse setor também, de que forma a gente pode ampliar ou não a exportação de carne bovina para o mercado chinês? Eu acho que uma boa forma de analisar como essa guerra tarifária vai impactar nas carnes é olhar o que isso representa em termos absolutos. E os Estados Unidos exportam para a China 16 bilhões de dólares de proteínas, bovina, frango e suíno, por ano. Esse foi o valor exportado em 2024. Em relação à carne bovina, nós vendemos quase metade daquilo que nós exportamos para a China. Tivemos um aumento ao longo dos últimos anos e eu não tenho segurança de que essa retaliação, essa briga da China com os Estados Unidos, vai necessariamente beneficiar o nosso mercado. Uma das razões é que o perfil da carne que era vendida dos Estados Unidos para a China, e eu digo era porque o tarifaço chinês vai praticamente inviabilizar a sequência desse mercado. Mas a maior parte dessa produção americana que ia para lá eram de cortes mais requintados, que não é exatamente aquele produto que o Brasil vende. E o mais provável é que a Austrália, que tem uma produção análoga, com cortes finos, ocupe esse espaço. Em relação ao frango, eu creio que aqui há um espaço para o Brasil ampliar a sua venda de frangos para a China. Nós já respondemos por 15%, ou melhor, 15% daquilo que a gente exporta vai para a China. Há uma expectativa, a tendência é que a gente ganhe uma parte desse mercado, tomando também o espaço norte-americano. A proteína em que a gente provavelmente vai ganhar mais são nos suínos. 38% do que a gente hoje comercializa com o mundo vai para a China e os Estados Unidos serão abatidos diretamente e há uma expectativa de que aqui a gente ganhe uma boa margem de espaço, aumentando assim nossa participação. O que significa que desses 16 bilhões que os Estados Unidos vendiam para a China e que estão agora, entre aspas, em disputa, uma bela parcela dela pode vir para o Brasil, ampliando a nossa exportação, em particular de suínos, de frango, e a gente espera, embora não seja tão provável, também de carne bovina. Daniel, a gente só não pode esquecer que os Estados Unidos são o nosso segundo maior parceiro comercial.
né? Então, por mais que esteja acontecendo, né, essa aproximação com a China, não dá para desprezar o mercado americano. Nesse contexto, né, o que você acha que pode acontecer daqui para frente? Obviamente as tarifas estão aí, mas qual será, né, a relação do agro brasileiro nesse novo momento? Olha, Kelly, historicamente, como o Brasil tem se organizado, se posicionado e avançado em momentos de tensão geopolítica no mundo. A gente opta por uma posição de meio termo, de equidistante dos polos de tensão. Foi isso que aconteceu em ambientes passados, como, por exemplo, na Segunda Guerra, na Guerra Fria Internacional, em que nós não declaramos aliança, em regra, a ninguém. E, ao fazer isso, a gente também nos apresenta como um parceiro confiável, que atende a demandas respectivas sem necessariamente nos posicionar. O que está acontecendo agora, nesse ambiente que a gente vive, é que está cada vez mais delicado manter essa posição, entre aspas, de neutralidade. Uma das razões é que os próprios Estados Unidos estão forçando, de certo modo, os países a se posicionarem. Então, nós assistimos, por exemplo, agora, no último dia, uma visita do secretário de Tesouro dos Estados Unidos à Argentina, com a sinalização clara de apoio e apontando, de certo modo, a Argentina como uma aliança de confiança com os Estados Unidos aqui na América Latina. De outro lado, nós também temos a nossa economia profundamente ligada ao continente asiático, que torna muito difícil a nossa opção por virar as costas ou por deixar de fazer comércio com a Ásia. A grande questão, a meu ver, é se seremos, no entanto, nesse ambiente mais tenso e difícil, capazes de ainda assim manter uma posição equidistante. Se fizermos isso, eu creio que é o melhor para nós, porque é uma sinalização ao mundo que, em meio às tensões, o mundo pode ficar tranquilo, que aqui terão um aliado que produz alimentos de qualidade, com bom preço e garantindo, assim, a provisão do recurso mais necessário para a estabilidade de qualquer nação. Pois é, né? Com alimentos não se brinca, né? As pessoas precisam se alimentar e somos uma grande potência. Espero que realmente o Brasil consiga se posicionar da melhor forma, né? Para ser um ganha-ganha para todo mundo, para os nossos produtores, para o mundo também que precisa se alimentar. Enfim, é um período histórico muito difícil que a gente segue analisando sempre, contando com você, Daniel. Muito obrigada, viu? Um bom dia, até a próxima. Um bom dia, até a próxima, sempre um prazer. Obrigada mais uma vez. Olha, essa edição do Record News Rural vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá.